Quando se trata do Antigo Egito, muitas imagens podem vir à nossa mente, como pirâmides, múmias, hieróglifos, a esfinge, o rio Nilo e luxuosas estátuas de gatos. Mas há muito mais neste período fantástico e único da história. Neste vídeo vamos falar sobre as coisas mais incomuns que os antigos egípcios fizeram. Primeiro, cerimônias de circuncisão em massa. Embora os antropólogos estejam divididos sobre as origens da circuncisão, é sabido que ela foi utilizada no Egito já em 4000 a.C. Cerimônias de circuncisão em massa eram frequentemente realizadas entre as classes mais altas, onde eram reconhecidas como rituais de puberdade e por motivos de higiene. Alguns historiadores acreditam que a necessidade de limpeza foi a motivação original por trás dessa prática, mesmo que ela possa ter sido mantida por outras razões. Inscrições encontradas em templos e túmulos levaram especialistas a pensar que homens não circuncidados eram proibidos de entrar nessas estruturas porque eram considerados impuros. Muitas mulheres adotaram a prática de remover os pelos pubianos, seja por meio de depilação ou experimentando vários métodos naturais de remoção. A depilação era o método mais comum de remoção de pelos púbicos. As mulheres acreditavam que participar desse ritual as ajudava a afastar pulgas e piolhos, além de prepará-las para encontros íntimos. Segundo, usavam esterco de crocodilo como uma forma de contraceptivo. Uma das práticas mais curiosas e notáveis relacionadas à contracepção envolvia o uso de esterco de crocodilo. Por incrível que pareça, as mulheres egípcias misturavam esterco de crocodilo com substâncias como mel para criar uma pasta contraceptiva. Embora esse método possa parecer estranho nos dias de hoje, ele reflete a inventividade deles ao procurar maneiras de controlar a reprodução. No entanto, é essencial entender que esse método contraceptivo era ineficaz. Os antigos egípcios tinham pouco conhecimento sobre biologia reprodutiva, levando-os a depender de uma combinação de remédios naturais e superstições. Terceiro, eles limpavam seus corpos com laxantes. Os antigos egípcios tinham um grande interesse no corpo humano e buscavam aprender mais sobre a saúde humana, como pode ser visto em seus sofisticados procedimentos de mumificação. Mesmo que muitos deles fossem sacerdotes e frequentemente acreditassem que as doenças eram resultado de ofensas aos deuses, eles também atuavam como médicos. Eles aconselhavam o uso de laxantes ou purgativos para auxiliar na limpeza intestinal. Muitos egípcios usavam laxantes 3 dias por mês, pois acreditavam que isso ajudaria o corpo a se livrar das doenças. Mesmo ao tentar tratar a diarreia, eles utilizavam óleo de rícino para eliminar resíduos do corpo. Quarto, fragrância corporal e desodorante. Qualquer pessoa que tenha vivido antes do século XX provavelmente tinha um pouco de odor, e muitas pessoas ainda lidam com isso hoje em dia. Os egípcios, frequentemente creditados por criar o primeiro desodorante, utilizavam uma variedade de especiarias, incluindo citros e canela, para tentar disfarçar seus odores fortes. Eles conseguiram criar um tipo de desodorante natural que eram armazenados em suas axilas, misturando e triturando uma variedade de fragrâncias, incluindo as flores das árvores perenes de uma alfarrobeira. Além disso, eles também removiam os pelos das axilas depois de descobrirem que isso reduzia o mau cheiro. De acordo com a lenda, os gregos imitaram a prática egípcia de aplicar perfume sob a axila, mas somente no final do século XVIII, quando foram descobertas as glândulas sudoríparas, foi quando a relação entre odor corporal e transpiração foi totalmente compreendida. Quinto, babuínos treinados para capturar criminosos. Você já deve ter ouvido falar sobre como os antigos egípcios reverenciavam os gatos. Mas você sabia que eles também respeitavam muito os babuínos? Naquele tempo, eles eram verdadeiros policiais animais. Ao que parece, as autoridades egípcias mantinham os babuínos em coleiras e soltavam eles para que capturassem um criminoso quando necessário. Nos clássicos hieróglifos e obras de arte, incluindo um fragmento chamado Reino Antigo da Quinta Dinastia, datado entre 2498 e 2345 a.C., os babuínos eram retratados capturando ladrões ou outros criminosos, mordendo ou segurando eles pela perna. Além de ajudar a polícia, estes animais também foram treinados para coletar frutas, fazer cerveja e dançar. Eles eram tão reverenciados na cultura egípcia que tatuagens com suas imagens foram encontradas nos corpos de algumas múmias.
Sexto, sacrifício e mumificação de crocodilos. Apesar dos arqueólogos terem encontrado muitas múmias humanas no Egito, eles também descobriram algumas de crocodilos. Estas múmias estavam preservadas, mas nem sempre da mesma forma que os humanos. Por exemplo, em 2019, durante a escavação de um túmulo intocado na necrópole de Kubet el-Hawa, na margem oeste do rio Nilo, 10 répteis foram encontrados mumificados sem o uso de resina, que é essencial no processo de mumificação. No entanto, a descoberta de crocodilos mumificados bem preservados não é incomum para os pesquisadores. Acredita-se que os povos antigos usavam estes animais como oferendas sagradas, servindo como uma espécie de alimento para os habitantes do pós-vida ou para a reencarnação de divindades específicas. O crocodilo, particularmente, era associado a Sobek, o deus da água e da inundação do Nilo. Sétimo, higiene bucal com casco de touro, cinzas, casca de ovo queimada e pedra pomes. Os antigos egípcios também se importavam em ter um hálito fresco. Usando pedra-pomes, eles moíam um pó à base de cascos de touro, cinzas e casca de ovo queimada. Em seguida, aplicavam esse pó nos dentes e gengivas para proteger a boca de problemas de higiene. Acredita-se que este método foi bastante eficaz, pelo menos quando se tratava de limpeza mecânica. No entanto, do ponto de vista geral da saúde, provavelmente não foi a melhor ideia, já que causava um sangramento considerável na gengiva. Em outros momentos, os egípcios também usaram uma combinação de pimenta, lírios e sal-gema para a limpeza dos dentes. Curiosamente, este também foi o primeiro povo a inventar a escova de dentes, ou palito de mastigar, como eram chamados na época. Eles criaram estes instrumentos a partir de galhos, usando um lado como palito e o outro como escova de dentes. A civilização egípcia desenvolveu sua própria versão de balas de hortelã, feitas de uma mistura de ervas cozidas e especiarias como a canela e o olíbano, que misturados com mel podiam ser mastigados ou chupados. Oitavo, raspar as sobrancelhas depois da morte de um gato. Você provavelmente adivinhou que falaríamos sobre gatos de novo. O amor dos egípcios por esses animais não era brincadeira. Eles acreditavam que os gatos traziam boa sorte para aqueles que os possuíam e, portanto, os tratavam com uma reverência especial. Além disso, eles amavam tanto seus gatos que, quando o animal morria, todos os membros da família raspavam as sobrancelhas para lamentar sua morte e continuavam este luto até que suas sobrancelhas tivessem crescido de novo. Nono, banho de leite coalhado. Os antigos egípcios, incluindo a faraó Cleópatra, tomavam banhos à base de leite coalhado, geralmente leite de burra, para melhorar a aparência e a saúde da pele. Hoje em dia, sabemos que o leite azedo contém ácido láctico, que é um tipo de ácido natural que estimula a esfoliação da pele, fazendo com que as células mais jovens e uniformes possam se formar no lugar da pele morta. No caso de Cleópatra, conta-se que foram necessárias 7.000 burras para fornecer leite suficiente para os seus banhos diários. Pelo menos ela não desperdiçava. Décimo, pão mofado para curar feridas. Como já mencionado, os antigos egípcios eram bastante inteligentes e engenhosos, mas o seu método de curar feridas com pão mofado pode parecer um pouco estranho. No entanto, foi realmente eficaz e tornou-se um precursor da penicilina e de outros antibióticos usados até hoje. Este método funcionou porque o mofo no pão era normalmente um fungo que produz certos compostos químicos que matam ou impedem o crescimento de bactérias ao redor do ferimento. 11º, a faraó que usou uma barba falsa. Hatshepsut foi uma faraó da 8ª dinastia. O único problema era que ela era uma mulher, e faraós mulheres, das quais apenas 3 haviam existido, não eram tão respeitadas quanto suas contrapartes masculinas. Embora o Antigo Egito fosse conhecido por sua igualdade de gênero, isso não se aplicava aos seus governantes. De qualquer forma, Hatshepsut decidiu resolver o problema com suas próprias mãos e começou a usar uma longa barba no antigo estilo egípcio para parecer mais masculina. Em algumas das representações artísticas dela, frequentemente a barba falsa aparecia. 12º, amarrar ossos de ratos no pescoço de bebês e crianças.
Parece que as pessoas acreditavam que os ossos de roedores eram capazes de curar crianças de doenças. Por exemplo, contava-se que, para curar uma criança doente, a mãe deveria comer um rato e, em seguida, colocar os ossos desse rato em uma pequena bolsa de algodão que então era amarrada com 7 nós e pendurada no pescoço da criança como um talismã. Há também especulações de que as pessoas das classes mais baixas usavam um método semelhante para curar crianças que faziam xixi na cama. 13º, vasos sagrados para armazenar os órgãos vitais. Os vasos canópicos eram recipientes usados durante o processo de mumificação para armazenar e preservar os órgãos internos de uma pessoa falecida, que depois eram enterrados junto com ela. Em cada recipiente ficava um órgão separado. O primeiro continha os pulmões, o segundo, o fígado, o terceiro, os intestinos e o quarto, o estômago. Quanto ao coração, por ser considerado a fonte da alma, ele permanecia no corpo. Inicialmente, os jarros eram simples e sem nenhuma decoração, mas com o tempo, eles se tornaram cada vez mais ornamentados, eventualmente representando os 4 deuses conhecidos como os 4 filhos de Horus. Hapi tinha a cabeça de um babuíno e guardava os pulmões. Duamutef tinha a cabeça de um chacal e guardava o estômago. Inset tinha uma cabeça humana e guardava o fígado. E Quebezenuef tinha a cabeça de um falcão e guardava os intestinos. 14º, os rumores do faraó que governou por 90 anos. Se a lenda for verdadeira, então o faraó Pepi II detém o recorde do reinado mais longo no Antigo Egito, com impressionantes 9 décadas. Ele governou o Egito durante a 6ª dinastia e subiu ao trono quando tinha apenas 6 anos. O faraó viveu até depois dos 90, tendo morrido entre o meio e o fim de sua última década. No entanto, muitos egiptólogos modernos contestam esse fato e acreditam que Pepi II governou por apenas 64 anos aproximadamente. Se for esse o caso, então Pepi II é o segundo faraó a reinar por mais tempo, depois de Ramsés, o Grande, que governou por mais de 66 anos durante a 19ª dinastia. 15º, técnicas avançadas de tatuagem. Hoje em dia, as tatuagens não são nada incomuns, e talvez seja por isso que a cultura das tatuagens no Antigo Egito seja muitas vezes esquecida. Os arqueólogos não só descobriram múmias tatuadas desde a 11ª dinastia, mas também imagens de mulheres vivas com tatuagens em forma de pontos e redemoinhos na parte inferior do tórax, abdômen e das coxas. Muitos historiadores acreditam que estas marcas, devido à sua localização, estavam associadas a um pedido de proteção e bênção dos deuses durante a gravidez. Acreditava-se que apenas mulheres de alto status social podiam fazer tatuagens. Com o tempo, os desenhos das tatuagens tornaram-se cada vez mais detalhados e muitas vezes lembram as representações de uma divindade, o que era feito para homenagear um deus ou deusa. O processo de fazer uma tatuagem também teve um significado especial. Foi considerado ritualístico e começou com a criação de um pincel plano próprio para a tatuagem. O pincel era feito de um número ímpar de agulhas amarradas e geralmente consistia em 3, 7 ou 9 agulhas, de forma que os egípcios atribuíam um significado especial a cada um desses números. Depois de feito, o pincel para tatuagem era mergulhado em um pó de carvão, fuligem ou pó de anil e em seguida usado para perfurar repetidamente a pele. O índigo com a fuligem tem propriedades antissépticas que ajudavam a prevenir infecções. Depois que a tatuagem era concluída, era esfregada em várias ervas e óleos, o que ajudava na cicatrização e a fixar os corantes. 16º, o uso de pão e cerveja como moeda. Como já mencionamos quando falamos sobre os babuínos treinados na fabricação de cerveja, os antigos egípcios apreciavam a bebida e a usavam junto com o pão como uma moeda de troca entre os comerciantes. Acreditava-se que a cerveja e o pão desempenhavam algum papel nas oferendas aos deuses e antepassados falecidos. Há inclusive um relato que diz que os soldados e cerca de 10.000 trabalhadores que construíram as pirâmides foram pagos em cerveja e pão. Os egípcios gostavam tanto destes dois alimentos que acreditavam que quando o Nilo inundava ou a colheita não era suficiente para fazer pão e cerveja para a população, aquilo era um sinal de que os deuses estavam descontentes. 17º, banheiros nos túmulos.
Por respeito aos mortos, os egípcios incluíam até mesmo banheiros nos túmulos de seus mortos. Isso pode ser explicado por sua crença de que os mortos ainda estavam vivos, mas em outro mundo. Então, necessidades como comida, água e banheiros ainda precisavam ser atendidas. 18º. Cobrir o cabelo dos faraós. O cabelo dos faraós era considerado sagrado e nunca deveria ser visto. Os governantes sempre usavam um adorno na cabeça chamado de nemes. Esses ornamentos distinguiam os faraós das pessoas comuns, que não tinham permissão para usar nenhum tipo de enfeite parecido na cabeça. 19º. Sandálias com os rostos dos seus inimigos. O faraó Tutancâmon usava sandálias que tinham os rostos de seus inimigos desenhados na sola para que ele pisasse sobre eles conforme andava. Pelo menos 80 pares de calçados foram encontrados no seu túmulo, e pelo menos um deles tinha um cativo africano representado na sola interior de um sapato e um cativo asiático no outro. Essas pessoas representavam os inimigos do reino do faraó Tutancâmon. 20º. A falta de vogais nos hieróglifos. As letras egípcias, embora sejam mais de 2.000 caracteres, continham apenas consoantes, não havendo nenhuma vogal neles. Por esse motivo, nunca saberemos como os antigos egípcios pronunciavam suas palavras. No entanto, de acordo com alguns dados, o equivalente da letra E era às vezes incluído em alguns hieróglifos. Além disso, este sistema de escrita é considerado um dos mais antigos da história humana. 21º. Os egípcios consideravam o escaravelho sagrado. A família de besouros dos escaravelhos inclui atualmente mais de 30.000 espécies em todo o mundo. Os antigos egípcios acreditavam que o escaravelho tinha poderosas capacidades curativas. Acreditava-se que o pequeno besouro repetia o caminho do Sol. Assim como o Sol viaja pelo céu, emitindo luz e calor, o escaravelho gira a bola de esterco com seus ovos de leste a oeste, até que os embriões amadureçam e saiam em direção à luz. O símbolo destes insetos pode ser facilmente encontrado na arte e na joalheria do Antigo Egito. Eles também estão associados aos deuses Khepri, deus do sol nascente, Atum, deus do sol poente, e Ra, o deus que personifica o próprio sol. 12º. Caudas de girafa para fazer mata-moscas. Este exemplo é bastante simples. Os antigos egípcios faziam varetas mata-moscas com rabos de girafas. Elas não eram apenas funcionais, mas também consideradas extremamente elegantes. A funcionalidade destas varetas é bastante lógica, já que as próprias girafas e muitos outros animais utilizam as suas caudas para manter os insetos afastados. 23º. Animais de estimação incomuns. Já falamos sobre como os antigos egípcios adoravam gatos e babuínos, mas aparentemente eles também tinham outros animais de estimação, incluindo o falcão, o pássaro ibis, uma ave de pernas longas que originalmente vivia nos pântanos, leões, gazelas e macacos. Juntamente com os gatos, eles também tinham cães domesticados, que ainda são animais de estimação comuns até hoje. Apesar de que, na antiguidade, os cães eram mais utilizados como assistência para caça e guarda, para sermos justos, as pessoas ainda utilizam os cães para esses fins até hoje. Algumas raças de antigos cães egípcios incluíam os galgos, saluquis, mastifes e salsichas. 24º. Sepultamento de faraós com réplicas de seus servos. Nos primeiros períodos do Antigo Egito, os corpos dos servos dos faraós eram enterrados juntamente com seus líderes falecidos. No entanto, ao longo do tempo, os faraós passaram a ser enterrados com centenas de réplicas em miniatura de seus servos. Essas estatuetas, chamadas Ushabti, eram com o faraó com a explicação de que elas fariam trabalho que ele não quisesse fazer na vida após a morte. As réplicas também pareciam mumificadas, o que faz sentido, já que eles teriam que viajar para o pós-vida junto com ele. As miniaturas eram criadas para diversos fins. Por exemplo, pequenos soldados, agricultores, cozinheiros, cervejeiros, pescadores e barqueiros foram descobertos com suas principais ferramentas de trabalho em mãos, que seriam necessárias para realizar seu trabalho.
Dentro de cada tumba estava escrito um feitiço mágico para ativar as figuras encantadas. Mais precisamente, era o feitiço número 6 do Livro dos Mortos, que dizia: Ó Ushabit, se o falecido for chamado a realizar qualquer trabalho que deva ser feito na terra dos mortos, para cultivar os campos, para irrigar a terra ou para transportar a areia do leste para o oeste, faça-o por ele. 25º. A crença nas lágrimas de Isis como a causa das cheias. Os antigos egípcios acreditavam que a cheia do rio Nilo ocorria todos os anos devido às lágrimas derramadas pela deusa Isis sobre seu marido morto, Osíris. Acreditava-se que ela chorava como um sinal de luto e uma tentativa de recompor o seu corpo. Durante a época das cheias, os egípcios celebravam a Noite das Lágrimas, navegando rio abaixo em barcos coloridos, louvando os seus deuses e oferecendo presentes ao rio. Na verdade, esta ocasião é comemorada até hoje, mas é mais uma homenagem ao passado e à cultura egípcia como um todo. 26º. O uso de chantis para a autoproteção. Alguns historiadores acreditam que a população do Antigo Egito, especialmente os homens, usavam seus shanti, um tipo de saia de linho, como uma forma de prevenir a propagação de doenças durante encontros íntimos. Os hieróglifos também mostram que os homens usavam um tecido fino para proteger a parte inferior do corpo do sol e de doenças tropicais durante a batalha e para afastar os maus espíritos. Acredita-se também que eles teciam estes tecidos em várias cores para torná-los mais bonitos e atraentes. Esta prática também é considerada uma adoração ao deus da reprodução e da fertilidade. 27º. Casos comuns de incesto. Cleópatra é um excelente exemplo deste fato. Acredita-se que seus pais eram irmão e irmã, e ela mesma se casou com seus 2 irmãos em diferentes períodos, embora não tenham nascido filhos destes casamentos. Normalmente, isso acontecia para manter a linhagem real pura. Acreditava-se que Ísis e Osíris, que já mencionamos antes, eram irmãos que se casaram para preservar o poder de sua família. Se olharmos para a genealogia dos faraós, veremos muitos casamentos entre irmãos e irmãs e até entre pais ou mães e seus descendentes. É claro que, como sabemos hoje, isso geralmente pode causar sérias alterações no desenvolvimento. Por exemplo, o faraó Tutancâmon tinha um problema congênito na perna que causava dificuldades de mobilidade e deficiências da fala devido a uma fenda palatina. Outros faraós tinham outras alterações no desenvolvimento, como a síndrome de Froelich, que é causada por sucessivos casamentos consanguíneos em famílias reais. Esta tradição continuou até que o último faraó nativo egípcio estivesse no poder. 28º. Exigir que os servos fossem cobertos de mel. O faraó Pepi II, que também já mencionamos, era conhecido como um governante particularmente exigente, talvez porque ele se tornou um faraó ainda muito jovem. Seja qual for a razão, ele claramente se sentia especial, ainda mais do que os outros faraós. Ele odiava moscas e chegava a exigir que seus servos fossem cobertos de mel, o que ajudava a distrair os insetos para longe de si mesmo. Pepi II também era conhecido por outros comportamentos estranhos. Certa vez, ele pediu a Harkuf, o chefe de Answan e chefe de uma das expedições enviadas a Núbia, para que capturasse um pigmeu, uma pessoa de estatura particularmente baixa, e o trouxesse à corte para dançar para ele. Mas vale a pena observar que o desprezo de Pepi II pelas moscas não refletia as atitudes de outros egípcios em relação a esses insetos. Pelo contrário, graças à sua agilidade e perseverança inabalável, as moscas eram muito respeitadas. Os soldados que mostravam um heroísmo especial em batalha eram até premiados com colares de ouro adornados com moscas. 29º. Enrolar os mortos em quilômetros de tecido. Vamos começar com um fato interessante. A invenção da mumificação é atribuída não aos antigos egípcios, mas aos sul-americanos. Acredita-se que eles estavam fazendo isso 2000 anos antes da primeira pessoa ser mumificada no Egito. Os egípcios tentavam preservar o corpo do falecido para que ele pudesse ser usado na vida após a morte. O processo como um todo era bastante complexo e cada passo tinha que ser preciso e calculado. Um deles envolvia enrolar o corpo em um pano cujo comprimento excedia 1,5 quilômetros.
Deve-se notar que no Antigo Egito nem todos tinham a oportunidade de serem mumificados e ir para a vida após a morte, o que era um privilégio de membros ricos da sociedade. Depois que o corpo estava seco e embrulhado no pano, ele era colocado em um sarcófago de pedra. Muitas vezes este sarcófago era decorado com esculturas ou pinturas e objetos especiais, como jarros, estatuetas e animais mumificados que eram colocados no seu interior. 30º. Fascinação por amuletos e talismãs. Os antigos egípcios possuíam uma fascinação por amuletos e talismãs. Eles acreditavam que esses pequenos objetos possuíam poderes mágicos. Esses talismãs eram feitos de materiais como pedras preciosas, metais, argila ou cerâmica e assumiam várias formas, representando deuses, animais, símbolos ou partes do corpo. Tanto os vivos quanto os falecidos usavam esses amuletos, que possuíam um grande significado. Por exemplo, o óleo de Horus simbolizava a proteção, o escaravelho representava renascimento e o Ankh simbolizava a vida. Os egípcios acreditavam que usar esses amuletos poderia protegê-los do mal, doenças e infortúnios. Além disso, os amuletos eram colocados dentro dos envoltórios das múmias para protegê-las na vida após a morte. 31º. Estilos de maquiagem únicos. No Antigo Egito, eles eram verdadeiros especialistas em maquiagem, especialmente quando se tratava da maquiagem dos olhos. Eles tinham um incrível talento para criar estilos elaborados e cativantes ao redor de seus olhos. Mas aqui está a parte interessante. Não era apenas pela beleza. Havia razões mais profundas por trás disso. Eles usavam uma substância chamada kohl, feita a partir de minerais finamente moídos para delinear seus olhos. Isso servia como proteção contra o sol e reduzia o brilho. Eles também acreditavam que poderia afastar espíritos malignos. Sabe aquele traço característico de delineador gatinho que se usa muito hoje em dia? Sim, os egípcios foram os primeiros a começar com isso. Cores como verde e azul também eram usadas, cada uma com significados especiais como renascimento e proteção. 32º. Cerveja com ingredientes estranhos. Você sabia que os antigos egípcios não eram apenas construtores de pirâmides, mas também amavam cerveja? Eles produziam uma cerveja bastante incomum, usando ingredientes como trigo emmer e tâmaras. O trigo emmer era um antigo tipo de trigo que fornecia o amido essencial e enzimas para a fermentação da cerveja, enquanto as tâmaras adicionavam um sabor único e adocicado. O processo de fabricação envolvia triturar os grãos, misturá-los com água e deixar a fermentação fazer sua mágica. Você consegue imaginar o sabor dessa cerveja antiga? Cerveja doce me parece um pouco estranho, mas ela era realmente importante na vida cotidiana, apreciada por pessoas de todas as classes sociais e até mesmo oferecida aos deuses durante cerimônias religiosas. Se você ficou até aqui, é sinal de que gostou do nosso vídeo. Então não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito. Deixe nos comentários qual foi o tópico que mais te surpreendeu. Nos vemos no próximo vídeo.